Boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 1º de novembro de 2023, nós estamos aqui com mais um evento do projeto Eventos em Educação Matemática, do programa Dá Licença, e hoje a gente conta com uma palestra sobre educação financeira numa perspectiva antirracista. Nós contamos com a presença da professora Tamires Torres, e a mediação vai ser feita pela professora Paula Monteiro Batista, a quem eu passo a palavra. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas pela presença e desejo mais um excelente evento. Por favor, Paula. Obrigada, Adriano. Boa tarde a todas, todos. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos começar com uma grande palestrante. A expectativa está imensa. É uma grande satisfação recebê-la, Tamires. De verdade. Então, vamos lá. No dia 18 de setembro de 2023, recebemos a professora Érica Frazão, da UF, aqui no encontro do nosso grupo EMAR, esse grupo de educação de matemática antirracista, que começou esse ano e ele está crescendo assim, com uma força que nos encanta e nos impulsiona. E aí, na sua fala, a professora Érica Frazão, ela declarou o seguinte: ela declarou a importância de pensarmos para além da representatividade, incentivando que busquemos o representar com ação, ou seja, a representação. Então, hoje, nesta concepção da representação, para falar sobre antirracismo e educação financeira, o grupo EMAR, Grupo de Educação Matemática Antirracista, do Instituto de Matemática e Estatística da UF, em parceria com o projeto Dá Licença, tem a grande satisfação de receber a professora pesquisadora Tamires Purificação. Agora, eu vou apresentar para vocês o currículo dela. A pergunta é: estão com fôlego? Porque preparem-se, tão jovem e um currículo já tão extenso. Em 2019, a Tamires concluiu a graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Federal da Bahia. Já em 2022, concluiu o mestrado em ensino de matemática no PEMAT, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a dissertação Educação Financeira numa Perspectiva Antirracista, interpelando projetos hegemônicos de poder a partir de movimentos de auto-organização financeira negra. Pesquisa que trouxe a indicação como finalista do Prêmio XP de Educação Financeira. Atualmente, a Tamires atua como doutoranda em Ensino e História de Matemática e da Física no programa PEMAT da UFRJ. Ela é professora da Escola SESI, da Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAM. Além disso, é segunda suplente da Sociedade Brasileira de Matemática da Regional Rio de Janeiro. Então, com vocês, com uma grande satisfação, vamos escutar a pesquisadora Tamires Purificação. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Todo mundo? Obrigada, Paula. É engraçado, porque sempre que a gente ouve alguém apresentando a gente fica assim, ouvindo, tá falando de mim? Então, isso é modéstia, porque a gente vai fazendo as coisas e às vezes não tem dimensão, né, de onde o nosso trabalho está chegando. Mas eu queria te agradecer ao convite, agradecer ao grupo, né? Foi uma divulgação intensa, então algumas pessoas falaram comigo já pelo Instagram, até para participar de outros eventos da Rural, por conta desse evento. Então, assim, é um evento muito importante vocês estarem desenvolvendo, né, esse trabalho de trazer pessoas de fora do grupo para estar conversando com o grupo, é muito importante. E aí, dizer que eu vou falar algumas das coisas, né, sobre o que eu tenho pensado, refletido, pesquisado. Parou de compartilhar a apresentação. Mas que vocês podem ir participando, se alguém quiser levantar a mão no meio da apresentação do que eu trouxe, né, para dar esse start, podem se sentir à vontade ou falar no chat. Agora, parou de compartilhar. Ela vai compartilhar. Obrigada. Eu pedi para ela compartilhar, que o meu computador tá meio ruim. E aí, para começar essa apresentação que eu trouxe, eu trago uma foto minha de quando eu era criança, e Paula já me apresentou,
Mas das coisas que ela não falou, eu queria dizer que eu sou baiana, então vocês vão ver o sotaque. Para mim é sempre importante me apresentar desse lugar. E aí eu trouxe uma foto de quando era criança, porque eu acho que a gente, enquanto pesquisadora, a gente precisa se humanizar, né? Então, assim, fiz muitas coisas, mas tudo do que eu tenho vivido enquanto pesquisadora é muito de quando eu era criança, que era uma criança curiosa, uma criança, né, que foi querendo fazer várias coisas e aí me formei e hoje estou trabalhando com isso. E aí, nas palestras, eu tenho trazido esse início, assim. Nada vem do nada, assim, né? Ninguém nasce pesquisador, mas a gente se torna. E aí, obrigada, vou deixar meu Instagram, minhas redes sociais, quem quiser me seguir depois, tá aí, @tamires_purificação. Mas pode passar, por favor. E aí, algumas reflexões iniciais que eu vou trazer hoje, algumas provocações, então, a pensar o que se entende por educação financeira, a quem serve a educação financeira e por que esse tema se tornou um tema super relevante nos últimos anos. E também quais são os marcadores sociais que se relacionam com o tema, o que a gente pode estar pensando. Então, a ideia é trazer algumas reflexões nesse sentido, assim. Aí eu trouxe, a Paula falou, né, a minha pesquisa de mestrado, que foi o cartaz de divulgação. O meu orientador do mestrado foi o Kleber, né, o professor Dr. Kleber Dias da Costa Neto, que também é professor lá no PEMAT, da UFRJ. E a minha defesa foi no ano passado. E aí, desde a defesa, muitas coisas aconteceram, muitas reflexões vão se transformando e vão ganhando mais força também, mas é importante estar falando sobre isso. E aí, só para situar, né, a gente tem uma estratégia nacional que fala sobre a educação financeira, e aí depois vem com um decreto que vai falar que a educação financeira contribui para esse fortalecimento da cidadania, que tem esse objetivo de ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. Então, a gente tem uma legislação que vai falar sobre isso, e além disso, também a Base Nacional Comum Curricular vai dizer que é um tema contemporâneo e transversal. Então, por esse motivo, a gente traz esse conceito de economia e finanças. E aí é importante dizer que quando a gente fala de um tema contemporâneo e transversal, e na BNCC não vem como algo da matemática, mas acaba que os professores que ensinam matemática que vão falar sobre a educação financeira. Então, por esse motivo, é muito importante a gente estar aqui, né, em grupos que tocam a educação matemática como campo de pesquisa e formação de professores também, refletindo sobre isso, porque futuramente nas escolas, quem vai estar falando sobre isso somos nós, né? Quem já está falando, enfim, ou na formação, ou quem já está no chão da escola. Então, a gente tem legislações que vão falar sobre isso. Pode passar. E aí também tem os PCNs que vão falar sobre isso, mas a maioria das vezes que se fala desse tema nas escolas se restringe à abordagem da matemática financeira. Então, acho que primeiro a gente situar e entender que existe uma diferença entre matemática financeira e educação financeira. Quando a gente fala de matemática financeira, está muito ligado à parte dos conteúdos, de pensar porcentagem, juros simples, juros compostos, falar de taxa, falar de certos temas que estão mais ligados à matemática. E resolução de problemas. Quando a gente vai falar da educação financeira, a gente pode pegar esses temas, mas trazer mais para... e aí a perspectiva que eu trago, né, que eu trago também na minha dissertação, que é a gente pensar, usar dessas ferramentas, desses temas, como ferramenta para pensar a educação financeira na sociedade, trazer, por exemplo, como que os conceitos de economia influenciam, então como que a inflação, e ter um olhar crítico sobre todos esses temas. Não adianta a gente ensinar o estudante a calcular um juro simples ou ver os juros compostos do cartão de crédito, todas essas contas, mas não ter uma interpretação de como que isso toca a nossa vida, de como alguns juros são abusivos, de como as instituições financeiras ganham, né, sobre as finanças pessoais das pessoas. Então, é muito importante a gente saber a diferença, né, da matemática financeira e da educação financeira, porque pensar a educação financeira está além disso, deve ser além disso, de só falar dos temas, dos conteúdos. Então, existem outras contribuições que a gente pode trazer para a sala de aula. Então, refletir, por exemplo, o preço do salário mínimo, ou como que o aumento da cesta básica não acompanha, né? Então, a gente tem um salário que não acompanha a correção da inflação. E como que isso toca a vida das pessoas? Quais são as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro? Todo esse imaginário que pode vir somado, e aí pensar comportamento, várias áreas. E a educação financeira tem se tornado
é um tema muito grande dentro da educação matemática, muitas pessoas estão pesquisando e falando sobre, mas, por exemplo, na internet hoje a gente tem muita gente falando sobre a educação financeira que não necessariamente é nessa perspectiva crítica, é falar muito na individualidade, então, é sua responsabilidade, ou se você economizar 20% do seu dinheiro, 30% ou não sei quantos por cento, você vai chegar em determinado lugar. Quando, na verdade, a gente tem um Brasil muito diverso e uma desigualdade muito grande. Então, falar só dessa perspectiva individual. E aí, o detalhe é que muita gente, né, que também vai muito para a área de planejamento financeiro, é formado em diversas áreas, ou administração, ou já vi gente que fez engenharia química e fez transição de carreira e hoje faz planejamento financeiro. E aí faz um curso e fala várias coisas, mas não traz, de fato, um olhar crítico sobre a educação financeira. Pensa finanças pessoais, mas não direciona muito ao indivíduo. Então, com as minhas pesquisas, eu tenho feito algumas críticas nesse sentido também. Pode passar, Paulo. Obrigada. Justamente porque é que eu trago agora é que esses projetos, né, tanto esses discursos de quem fala sobre a educação financeira nessa perspectiva que eu comentei agora no início, e de quem até essas diretrizes, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ou a própria BNCC também, não leva em consideração a desigualdade, né, que a gente tem no Brasil. Então, se a gente for... Pode passar, por favor. Se a gente for ver, eu trouxe alguns dados, esses dados foram da minha dissertação, então, eu defini em 2022, então são dados de entre 2018, entre 2016 e 2019, e alguns dados do Sebrae, do IBGE, que vão ilustrar esse cenário de desigualdade. Então, por exemplo, a gente vai ter que a média, o Brasil, em relação ao PISA, ocupa uma média de 505, ocupando a 17ª posição. A gente vai ter os dados que vão falar que 50% das pessoas mais pobres da população, no caso, não, desculpa, 1% da população brasileira que tem um rendimento de R$ 27.744 é 33,8 vezes maior do que a renda dos 50% mais pobres. São dados do IBGE de 2019. Aí a gente vai ter outros também sobre o endividamento, que 65,5% das famílias que estão endividadas, 10% não conseguirão pagar. Então, isso tem dados de 2019. Agora a gente está tendo o Desenrola Brasil, alguns movimentos, né, para poder resolver essa questão do endividamento, mas é algo muito forte ainda. Tem esses dados que vão falar, e aí trazendo já o marcador de raça, né, como 1% mais rico do Brasil é formado por 79% de pessoas brancas e 17,4% de pessoas negras. E a gente vai ter que 6,5% da população vive em extrema pobreza, com um capital, uma renda mensal per capita inferior a R$ 145, e tem os outros dados que vão falar do empreendedorismo, que vai fazer esse recorte racial também, e vai mostrar que a maioria dos empreendedores são negros, mas tem uma diferença salarial. Então, assim, são dados que situam a gente nesse contexto desigual e que faz sentido a gente olhar para esses dados e para pensar as questões das finanças e educação financeira sobre marcadores. Então, se a gente fizer um recorte racial, fizer um recorte de gênero, quais são as dimensões que vão tocar? Porque não adianta a gente só falar de educação financeira de modo geral ou discutir os temas sem dar nomes, né? Então, fazer essa análise. Então, é um pouco disso que eu tenho tentado fazer, assim. Mas pode passar, Paulo, por favor. E aí, eu trago, né? Então, a gente, baseado nesses e outros dados, a gente não pode pensar nos cidadãos brasileiros como se todo mundo estivesse na mesma caixa, né? Então, o que é ser... E aí eu trago essa provocação, que é o que é ser educado financeiramente? Ser educado financeiramente significa somente acumular capital e fazer investimentos financeiros. Então, muitas das vezes, quando se fala de investimento financeiro também e de educação financeira, vai muito para esse lado. Então, ensinar as pessoas a fazer... se vai fazer tesouro direto, se vai fazer... Qual a taxa, o que vai fazer, se vai investir na Bolsa de Valores, se é investimento de risco, de alto risco. Então, vai muito para esse lado, mas a gente não situa qual é o... Tem gente que vive com menos de um salário, tem gente que vive com essa renda per capita que é bem inferior. Então, assim, situar, primeiro, eu acho que é extremamente importante para a gente não trazer discursos que vão fazer mais sentido, assim, para o Brasil que a gente tem. E, inclusive, compreender esses marcadores de desigualdade.
Por favor, pode passar, Paulo. E aí há um abismo, né, entre o que se declara como intenção e daquilo que de fato é, e daquilo que de fato tem sido feito, considerado esses contextos. E aí pensar no cenário que como que esses atravessamentos de desigualdade tocam, né, ao cenário de democracia, falsa democracia racial brasileira. Então, a gente ainda vai ter alguns discursos. No último governo a gente viu muito isso, de como não existia racismo no Brasil, de como não é importante falar sobre essas questões e como pensar que às vezes o racismo ele só está ali quando você tem uma ofensa racial, um caso de discriminação. E, na verdade, existem outras camadas, né? A gente tem uma estrutura. E como que a gente lida com essa estrutura? E como que a gente vive esses reflexos dessas cicatrizes e dessas feridas abertas também, desse processo histórico colonial. Então, foi um pouco dessa investigação também que eu trouxe na minha pesquisa de mestrado. Pode passar, Paula, por favor. Aí, agora, situando a pesquisa, então, na entrevista de pesquisa, quando eu fui fazer a entrevista do PEMAT, né, para fazer o mestrado, eu queria saber que eu queria pesquisar sobre educação financeira, e aí eu comecei a pensar e observar. Eu vim de um bairro de Salvador, que é um bairro periférico, nordeste de Amaralina, e observar como existia um movimento lá no bairro. Então, pode ir passando, que tem uns tópicozinhos. Isso, obrigada. Algumas pessoas do bairro, elas faziam com que o dinheiro rendesse. Então, todo final de semana eu via as pessoas tomando cerveja, e aí tem gente que constrói casa, tem aquela casa de laje, faziam festas, faziam aniversário da família, tem a feira do bairro, que está cheia, e eu via um comércio no bairro muito forte. Então, e também o que eu chamei na pesquisa de caixa financeiro, é o último tópico. Então, eu começou a me inquietar muito qual era a lacuna que existia. Então, fala que as pessoas têm endividamento, têm problemas financeiros, falam que o Brasil não tem educação financeira, mas o que eu vejo na prática é essas pessoas movimentando muito dinheiro. Então, qual é a lacuna que existe entre esse discurso que eu vejo, entre o que eu vejo na prática? Então, e sem fazer juízo de valor, mas tentar entender com a minha pesquisa o que existia, assim, entre esses, porque a gente fala de educação financeira como um lugar muito distante, né, das realidades de alguns contextos. E aí, só para explicar o caixa financeiro, aqui no Rio eu já ouvi falar de caixinha, e aí se alguém já ouviu falar disso, pode falar no chat, depois no final a gente volta a tocar nisso, mas só para explicar, na pesquisa eu chamei de caixa financeiro, mas lá em Salvador as pessoas chamam de caixa. E aí eu coloquei um exemplo ilustrativo, que é um grupo de pessoas se junta, e aí nesse período que está aqui nesse exemplo, cada pessoa dá R$ 200, e aí todas essas pessoas elas recebem por vez um valor total. Então, tem aqui no primeiro mês, nesses 6 meses, no primeiro mês a pessoa vai receber o valor total, que seria esses 1.200, no outro mês a outra pessoa, no outro mês de forma cíclica, até que todo mundo receba. Então, mensalmente as pessoas fazem esse depósito, como se fosse um depósito, e uma das pessoas recebe o valor total, e aí vai girando como se fosse um consórcio. Falando de consórcio, às vezes as pessoas entendem mais. Só que não tem cobrança de taxas e não tem preocupação com isso, com rendimento de alguma porcentagem, mas é uma forma que as pessoas conseguem juntar um dinheiro para fazer alguma coisa. E eu vi muito isso em alguns lugares. E aí, com a pesquisa, eu fui investigar, né? Como que estão realizando esses caixas, por que estão realizando, por que algumas pessoas optavam por fazer isso e não colocar o dinheiro no banco. Entender isso como uma forma de organização financeira também. Pode passar, por favor. Ninguém conhece caixinha, ninguém falou aqui. Mas no final eu pergunto de novo. Então, a pergunta de pesquisa era: quais são as ações políticas, conscientes ou não, de resistência que essas pessoas criaram para se organizar financeiramente, mesmo sem ter acesso à educação financeira formal? E aí a gente escolheu, né, esse termo de ações políticas por pensar que, às vezes, elas estão fazendo esse movimento para se organizar e para viver de uma forma melhor. Não necessariamente dizer que estão fazendo política, mas ainda assim entendendo, e aí trazendo esse conceito aristotélico de que todo ser humano, tudo que a gente faz acaba tendo, né, um ato político, se torna um ato político, né, nas nossas vidas.
É, e é engraçado, porque sempre que eu, né, falo sobre a pesquisa, algumas pessoas falam, eu já vi o Caixa de outras formas, e aí vão comentando. Daqui a pouco, quando eu falar mais sobre a pesquisa, vou voltar nesse ponto do Caixa. Só para situar um pouco da parte teórica, eu trouxe na pesquisa também para entender e fazer essa discussão, né, sobre essa temática racial. Entender e situar o Brasil como nessas teorias que eu chamei de decoloniais, porque aí a gente vai ter alguns autores que vão falar, né, de ser contracolonial, outros de decolonizar o conhecimento, e aí não dizendo que um é melhor que o outro, mas com as leituras eu fui trazendo e entendendo para situar de como a gente vive essa herança colonial. Então, a forma que, né, da formação racial do Brasil, então, como a gente vive esse mito da democracia racial, de não falar sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, ainda... E como é importante falar, né, que a raça surge justamente como esse conceito para justificar a colonização. Então, a gente tinha pessoas que eram seres sem almas, que precisavam ser colonizados para serem alguém. Então, e antes disso, há uma tentativa de colocar a raça como um conceito biológico, de dizer que pessoas negras eram inferiores a pessoas não negras. Então, ela surge, mas aí depois tem a comprovação de que não existe essa diferença biológica, então se torna um conceito social e que faz uma classificação de quem tem privilégios e quem não tem. E, ainda assim, no Brasil, a gente tem essa formação racial de somos todos iguais. Então, o Brasil é um país diverso, é a formação das 13 raças, então somos todos iguais. A gente tem a cultura brasileira, o Brasil foi referência né, porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente não teve uma segregação racial direta, mas não quer dizer que a gente não... E aí, né, alguns pesquisadores vão dizer que isso foi até pior, porque sem a segregação racial, colocou a sujeira toda embaixo do tapete e a gente foi vivendo do jeito que deu, então foram formando as periferias, tudo isso, mas ainda assim, a gente tem, né, historicamente, as lutas dos movimentos negros de meter o pé na porta todos os dias e fazer essa reivindicação. Então, ressignificar o conceito de raça, dizer que se racializar é importante, então a gente vai ter, né, essa transformação para o conceito de negritude, falar de como é importante ter as cotas raciais e tudo que vem junto quando a gente traz o debate racial no Brasil. E hoje, cada vez mais, racializar não só o negro, mas racializar também quem está no lugar de privilégio, então as pessoas que não são negras, e também ver como que as outras populações estão nesse lugar racial. Então, essa situada que eu trago na pesquisa para poder, né, a gente entender como que foi formada essa... e olhar para esses dados, né, dessa desigualdade racial. Pode passar. E aí, trazendo a... Não, passou demais. Volta, por favor. Só para falar da educação financeira. Volta mais um. Aí, obrigada. E aí, né, tem uma parte da pesquisa que eu trago sobre justamente essa perspectiva da educação matemática crítica e a educação financeira crítica, que é a gente olhar para a educação financeira e também a economia étnica como referenciais para justamente situar a educação financeira dentro desse campo da educação matemática crítica, que vai ter esse objetivo de ter aulas cada vez mais direcionadas, formando cidadãos e jovens e pessoas que têm uma perspectiva crítica sobre tudo, e sobretudo, né, independente de onde estiverem. Então, essa ideia da educação financeira crítica é justamente essa perspectiva que vai numa perspectiva diferente da que individualiza a responsabilidade do ser humano, falando da educação financeira. Então, não é só dizer para uma pessoa que ela tem que economizar o dinheiro, ou primeiro fazer a leitura de quanto que ela recebe, em que lugar ela está situada, todos esses marcadores e pensar sobre tudo isso e como que esses conceitos de economias e finanças atravessam a vida das pessoas. Não adianta a gente querer falar de educação financeira, de várias coisas, de vários conceitos, sem situar o Brasil que a gente tem e sem ter esse olhar crítico sobre os temas. Então, a ideia da educação, e aí vai na fonte da educação do Ulisses Covesmos e alguns outros autores que vocês, né, depois a dissertação ela está disponível na íntegra no site do PEMAT, quem tiver interesse de ler mais sobre, vai ver lá. E essa parte da economia étnica, que é justamente essa ideia de pensar, como eu olhei, né, Salvador é um dos bairros mais negros de Salvador, é uma das cidades mais negras do Brasil, e Nordeste de Amaralina é um dos bairros mais negros em Salvador. Então, olhar para como que essa parte já vou falar da pesquisa, essa troca étnica também.
Então, esse conceito, né, que vai vir lá, mais para frente, eu vou falar do Black Money. Então, olhar para isso como uma potência. Pode passar, Paula, eu vou avançar um pouquinho, que é muita coisa para falar. Então, só para situar a pesquisa também, que eu trago como metodologia, né, pensar a Bell Hooks e a Conceição Evaristo, pode dar um enter, por favor. Que elas vão falar, a Bell Hooks, sobre intelectuais negras e como não se descola esse desenvolvimento, né, quando a gente tem esses atravessamentos raciais, e fazer a leitura sobre isso em um lugar junto, que a Conceição Evaristo vai falar da escrevivência. Então, o meu olhar de pesquisadora, eu não tenho como descolar desse olhar na análise, ser pesquisadora e ter sido moradora de lá do bairro. Então, andam juntos, e isso não vai enviesar a pesquisa, mas vai se tornar uma potência e não trazer também como, não fazer juízo de valor ao que as pessoas fizeram ou fazem, mas olhar para isso e cada vez mais tentar extrair as potências desses lugares. Então, e aí só para situar o contexto do bairro, eu já vou para falar um pouco da pesquisa. O Nordeste de Amaralina, o complexo, né, ele é formado por 4 bairros, que são Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, que está nessa zona de Salvador, que é próximo da área, né, da Orla, né, que tem praia e tal. E ao mesmo tempo está no centro da cidade. Pode passar, por favor. E aí foi formado, pode ir. E aí foi formado essa vizinhança por moradores que, como tinham algumas fazendas lá, que eram numa parte mais, que hoje é a parte mais nobre de Salvador, né? Umas das mais Pituba, Rio Vermelho, então eram fazendas, e aí o Nordeste de Amaralina, ele é constituído pelos trabalhadores que trabalhavam nesses lugares, então se torna uma periferia que sobe. Então, vai dar a entender também como que esse contexto esse contexto histórico de formação, a gente vai ter a formação de uma feira no bairro que se tornou muito forte, os comércios muito locais, e essa coisa muito coletiva no bairro. Então, situar esse contexto histórico é muito importante para entender, inclusive, esse movimento dos caixas, né, que existiram. Então, pode passar. E aí a ideia era trazer, não, eu trouxe, né, as pessoas que foram entrevistadas, alguns pseudônimos que foram... Pode dar ainda, Paulo, por favor. Aí. Que era trazer personalidades negras justamente para dar visibilidade. Então, as pessoas que foram entrevistadas, substituir, né? Dandara, em referência a Dandara dos Palmares, Elza por Elza Soares, Zumbi por Zumbi dos Palmares, Carolina por Carolina Maria de Jesus, Luísa por Luísa Maim, Luiz por Luiz Gama e Tereza por Tereza de Benguela. E aí, para justamente dar visibilidade a essas histórias. E aí, na pesquisa, eu falo um pouco sobre isso, mas, pode avançar. E aí os critérios de escolha das pessoas que foram entrevistadas eram pessoas que tivessem participado de alguma atividade de organização financeira no bairro, ou de caixa financeiro, ou de venda de rifas, ou que realizasse algum trabalho de afroempreendedorismo, ou que trabalhasse na feira do bairro, ou alguém que realizasse o Black Money, que é esse movimento de comprar e consumir produzido por empreendedores negros. Ou algo que tivesse essa ideia do dinheiro circular dentro dessa comunidade. E aí, só uma pausa, trazer essa parte da pesquisa. Teve uma outra parte que foi do contexto histórico, de como que as pessoas negras se organizaram, né, nas irmandades no período da escravização no Brasil, e aí depois tem esse salto na pesquisa eu não consegui chegar a dizer que os caixas são heranças das irmandades, mas a gente teve um movimento de irmandades também muito forte, que conseguiu fazer com que as pessoas tenham se organizado, né, financeiramente, ou para alforria, ou para outras questões, em outros contextos. E aí as irmandades também eram muito fortes nas igrejas católicas, em alguns contextos do Brasil, como Minas Gerais. Então, hoje, falar da educação financeira, olhar para a educação financeira nesse lugar que eu estou falando agora, é justamente a gente sair dessa ideia de que a educação financeira é só a que está ligada aos bancos, que é só a que está ligada aos investimentos, que é só a que está ligada àquilo que a gente tem como instituições. Então, como que a gente consegue pensar em educação financeira, e aí sem fazer juízo de valor, mas para entender como que as pessoas estão se organizando ou estão pensando sobre dinheiro em outros lugares? Porque a gente vai ter dados que vão falar que existem 30 milhões de brasileiros que estão desbancarizados, mas essas pessoas, ainda que tenham pouca renda ou que recebam auxílio, enfim,
elas estão movimentando muito dinheiro no Brasil. E ainda que algumas tenham muitas dívidas, elas estão fazendo muitas coisas também. Então, como que a gente situa, né, a educação financeira como campo de pesquisa ou dentro da educação matemática, como a gente está falando aqui, nesse cenário de que seja cada vez discussões mais reais e que olhem para essas pessoas também como potências, pessoas que têm potência, e não só como pessoas que têm dívidas e problemas, porque às vezes elas não confiam no banco, como pode passar, Paula, por favor, como algumas das que eu entrevistei falaram, a gente teve o confisco da poupança, outros momentos na história financeira do Brasil que deixou as pessoas inseguras em relação à economia, ou aos bancos, ou às instituições. Então, mas não quer dizer que elas não estão se organizando ou não estão movimentando dinheiro ou pensando sobre isso. Ainda que elas não se vejam nesse lugar, mas é uma provocação nesse sentido. Aqui é só um cenário para entender a idade e, né, a declaração racial dessas pessoas, a autodeclaração racial, idade, e a renda, que foi algo que também entrou na pesquisa para análise. Pode passar, por favor. E aí eu começo, a pesquisa ela foi dividida em alguns eixos, então, a visão do bairro, então pesquisar, como que é essa questão da economia no bairro, vocês percebem que existe um empreendedorismo, ou os comerciantes dos bairros são moradores de lá, vocês acham, e a pergunta, né, por que se organiza dessa forma? Algumas pessoas deixam de comprar fora para comprar no próprio bairro, existe uma preocupação sobre isso, como foi feito também na pandemia, tinha pergunta, vocês acham que esse cenário da pandemia, como que esse cenário da pandemia impactou nessas atividades? Então, e aí trazendo atividades formais e informais, porque na maioria desses contextos que são periféricos, muitas das atividades, elas são, né, desenvolvidas em contextos de modo informal e em contextos em que a pessoa faz aquilo para se resistir ou para sobreviver, né? No popular o pessoal fala, vender o almoço para pagar o jantar. Mas ainda assim estão movimentando muito dinheiro, ou estão fazendo. E aí, na análise, eu trago um ponto que é não romantizar o empreendedorismo, porque muitas das vezes, aí a educação financeira ali junto com o empreendedorismo, há uma romantização de que todo mundo vai empreender e fazer determinadas coisas, vai ver melhor são próprios chefes e como falam, né? Você tem que fazer um extra para poder melhorar a sua renda, o que esses coaches financeiros acabam falando muito. Mas quando, na verdade, nem compreender que muitas das vezes esse empreendedorismo ele surge como uma sobrevivência, né? Uma resistência. E sem romantizar e também sem fazer juízo de valor, porque muita gente resiste e vive nesse lugar. Então, a gente precisa compreender como que essas pessoas estão vivendo dessa forma e como que elas também estão lidando com o dinheiro, né? Nesse lugar, assim. E como que isso também é histórico, né? Então, a gente teve as ganhadeiras, né? Tem um podcast da Sueli Carneiro que ela fala... Pode passar. Da Sueli Carneiro que ela vai falar isso, sobre como com o Mano Brown, né? As ganhadeiras, as mulheres que foram quituteiras, historicamente elas estão empreendendo. E assim, não quer dizer que elas se tornaram grandes empresárias, mas historicamente elas estão fazendo isso. E hoje tem muita gente que está falando sobre empreendedorismo como algo incrível, sem valorizar ou sem questionar certos lugares, né? Quem são os empreendedores que se tornam grandes empresários e quem não são? Então, trouxe algumas reflexões nesse sentido também. E aí, lá no bairro tem uma página, que é o Nordeste Eu Sou, que ajuda nessa divulgação, né, das atividades culturais, comerciais, notícias. É uma página no Instagram, tem um site. Então, isso ajuda também a compreender por que o comércio lá é muito forte. Por que existe essa movimentação econômica muito forte lá. E em outros lugares também, imagino, aqui no Rio, talvez, a CUFA cumpre muito esse papel, né, de ver sobre das favelas do Rio de Janeiro, de como que se tem essa movimentação, né? Então, assim, olhar para isso, para esses lugares como potência também, ou como o que está acontecendo de fato, quando não, tirando o olhar da violência, a gente vai ter várias camadas, né, de coisas incríveis que as pessoas estão fazendo, e coisas de resistência também. Então, a gente tem esse cenário de desigualdade, que foi sustentado pelo racismo, né, e por essa estrutura, a gente tem pessoas em lugares de privilégio, porque a gente tem pessoas em lugares que não estão privilegiados e que estão fazendo corres, como diz no popular, para sobreviver, né, para ter condições de vida. Então, desde que o Brasil era colônia, e aí quando eu trago, né, no capítulo 2 da dissertação, de como existiram, né, no período da escravização, pessoas que tiveram que realizar várias ações para conseguirem ter suas liberdades e terem melhores condições de vida, isso só mudou de cara, né? Então, assim, olhar para isso também. Pode passar, Paula. Como é que eu tô de tempo? Já falei bastante. Mas eu tô já
tô caminhando para as partes. Tá ótimo, Tamires, tá ótimo. E aí eu trago também uma parte da pesquisa, porque por mais que algumas pessoas tenham se autodeclarado negras, quando eu perguntei sobre essa questão do afroempreendedorismo, se existiam, se as pessoas estavam preocupadas com isso, uma das entrevistadas, né, a Luísa, ela falou que não, que elas não estavam, as pessoas estão vivendo a vida delas e elas não estão falando sobre questões raciais. E a gente, né, na análise traz como também ainda há essa neutralidade racial. Então, olhar para esses contextos, né, sem observar que existe um resgate ancestral, que existe uma organização, e que ainda assim muitos estão fazendo suas coisas e até em alguns momentos fizeram uma tentativa de se embranquecer para poder serem aceitos e serem respeitados por conta dessa característica de que existiu na história do Brasil de que a miscigenação seria uma solução para o Brasil, e aí a gente teve, né, em um momento, o Sul foi ocupado por pessoas brancas que vieram da Europa, vieram de outros lugares. Então a gente teve um movimento de embranquecimento no Brasil muito forte. E hoje, tipo, você tem em alguns contextos as pessoas não falarem sobre questões raciais e não no lugar de racismo, mas no lugar de compreender a diversidade racial que é o Brasil e como formação da identidade e como potência, é justamente ter esse lugar neutro de que não falar sobre nada disso faz com que cada um seja responsável por aquilo que tem. Então, a gente vai ter a meritocracia, vai ter a meritocracia financeira também, e você é responsável pelo seu dinheiro, você é responsável por aquilo que você faz. Então, não compreender e não olhar para a educação financeira também sobre essa perspectiva é muito se isentar né, desses contextos, assim. E de valorizar também, né, o que essas pessoas têm feito. Pode passar. Aí a outra parte foi do caixa financeiro, que é bem legal. Aí foi algumas perguntas relacionadas a isso, a essas pessoas. Então, por que colocar o dinheiro no caixa? O caixa não tem rendimento, mas por que coloca o dinheiro no caixa? Como é a relação com o banco também? Então, por que colocar o dinheiro no caixa e não colocar o dinheiro no banco? Então, algumas falaram assim, pode passar, por favor. Aqui foram algumas das respostas na íntegra. Então, tem uma das pessoas que eu entrevistei que ela é lojista, essa parte é muito interessante. Ela é dona de loja e ela organiza de lá do bairro, e ela organiza esse caixa somente com pessoas que são donas de loja também. E utiliza e coloca um caixa semanal, e aí as pessoas, elas dão, acho que são 10 pessoas, e elas davam R$300, então a cada semana, essas pessoas elas recebem esses R$3.000 e elas vão utilizar esse dinheiro para comprar as mercadorias. Então, é como se fosse uma espécie de organização para ter um capital de giro para essas lojas. Elas não tiram dinheiro do próprio caixa para fazer isso. Então, se organizam dessa forma. Cada semana, um vai ter esse dinheiro para poder comprar a mercadoria da própria loja e fazer esse desenvolvimento. E aí, a gente olha para isso e pensa, nossa, mas tem gente não estão pegando um empréstimo, fazendo alguma coisa em uma instituição, mas elas estão. E aí alguém pode falar, o dinheiro foi desvalorizado, passou algumas semanas, né, com a inflação, ele foi desvalorizado. Mas essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Elas não estão lidando com o dinheiro nesse lugar de tem que render ou tem que acumular. Elas estão utilizando do dinheiro para fazer a organização das próprias vidas e das próprias lojas, enfim, das próprias coisas, dentro do que elas têm de conhecimento. Então, a ideia da pesquisa também não é fazer esse juízo de valor. Se não rendeu, então não é organização financeira. Ou, o que é educação financeira? Então, a ideia era entender como que essas pessoas estão se organizando e movimentando, né, as economias, seus comércios, e fazendo resistir, inclusive, em um cenário de pandemia, que, né, foi passado. E aí, essa ideia, né, de que o caixa, dessa questão do juro, né, a gente poderia olhar para ele como uma poupança ou um empréstimo sem rendimentos, mas também sem cobrança de taxa de juros. Então, porque quando a pessoa também faz um empréstimo, vai para uma instituição, tem ali, pode ter um rendimento, vai ter uma taxa, vai ter uma cobrança. Então, elas não estão preocupadas com isso. E isso não é um marcador de déficit do caixa, porque ele cumpre o objetivo que elas têm, que é de fazer essa movimentação, é de utilizar o dinheiro. E aí, essa lojista também, ela falou que ela utiliza o dinheiro do caixa para... Estava utilizando o dinheiro do caixa, ela tinha esse caixa da loja e tinha um caixa pessoal, que ela fazia com outras pessoas também.
para construir a casa de praia da família que ela está construindo. Ela estava construindo na época que eu entrevistei. Então, assim, ela estava utilizando dessa organização também financeira para fazer outras coisas e com outras pessoas. E aí o Caixa tem uma questão que é, como é um coletivo, é um grupo que se conhece, ou mesmo grupo de trabalho, ou mesmo grupo do bairro, ou vizinhos ou amigos, tem uma questão de confiança. E aí eu perguntei, mas se alguém, quem organiza o Caixa tem algum benefício? E aí alguns falaram que não. O único benefício que tinha é escolher a ordem do mês que queriam receber, ou a ordem do pagamento, ou coisas desse tipo. E aí o critério de confiança é muito nesse sentido coletivo também. E aí alguns falaram, eu participava de um caixa, eu saí desse trabalho e me tiraram do caixa. Então tem uma situação que né, sobre o caixa também. E aí também sem fazer juízo de valor, mas entender como também existem instituições financeiras que a pessoa pode fazer um investimento em outras coisas e essa instituição pode quebrar, né? E a pessoa sair no prejuízo. Então, assim, mas o caixa, baseado no que falaram, é 99% de 1% de risco, né? Vamos dizer assim. Pode passar, Paulo. Aí fala mais das perguntas da relação com o dinheiro, então entender como que essas pessoas se viam em relação à organização financeira ou à educação financeira. E a maioria falou que não teve acesso a esse conhecimento, nem na escola, em lugar nenhum, e que foi desenvolvendo aquilo do que era possível. E a maioria também não se vê nesse lugar de organização financeira e de educação financeira, porque a ideia que se tem de educação financeira é só aquela que é falada pela estratégia da educação financeira, a estratégia nacional de educação financeira, ou esse tema que vai falar de finanças pessoais, individualizando o problema, né? Não pensando em outras possibilidades. Pode passar, por favor. Pode passar. Passar aqui, tá falando mais um pouco do que eu falei também. Pode passar. Vou para a parte do. Pode passar, pode passar. Vou avançar um pouquinho, porque eu falei, acho que eu falei tudo que tá escrito aí. Já para falar. Pode deixar. E aí, né, pensar uma educação financeira sobre uma perspectiva crítica e antirracista faz necessário também observar, né, em pesquisas futuras, e aí é bom trazer isso para um grupo de pesquisa, que é o quanto de visibilidade que se dá a movimentos de auto-organização financeira de pessoas negras ou de pessoas em outros contextos, né, e como que isso pode ser levado e discutido também numa sala de aula de matemática. Como que pesquisas da história da educação podem contribuir para a visibilização de ações, né, de auto-organização financeira ou de organização financeira em outras perspectivas, né, porque não existe só problemas ou dívidas e outros questionamentos, e também entender por que essas pessoas têm, né, essas dívidas e essas outras coisas, quanto que elas, quais são as crenças limitantes, o que elas estão carregando, que fazem as direcionar, por exemplo, ao caixa e não a outras coisas, sendo que no caixa ela paga o caixa e é fiel, mas a um outro tipo, e aí como que ela se relaciona com cartão de crédito e outras questões, né? Não, com essas em diversos contextos. Pode passar, por favor. Pode passar. Passa mais um pouquinho. Vou avançar para a parte. Aí eu falo mais disso, que é ideia também. Depois eu posso disponibilizar a apresentação também. Aí com essa pesquisa eu fui finalista esse ano, né? A Paula falou do Prêmio XP de Educação Financeira, e aí me trouxe muitas outras coisas, a começar a falar muito mais sobre esse tema, né? A pensar a educação financeira. Aí eu trouxe Obrigada, eu fui finalista na categoria pesquisadora, e aí uma provocação a XP é uma instituição financeira que fala da educação financeira muito nessa perspectiva individual. E o prêmio, ele traz muito vai muito para esse lado do mérito, mas ainda assim, trazer a minha pesquisa que critica isso, que traz outras, né, visões, é justamente a gente pensar a educação financeira por dentro, né, estando nesse meio também, para trazer essas provocações, inclusive para as pessoas que estão falando qualquer coisa sobre a educação financeira na internet. Então, é um desafio, a gente sofre críticas, mas é importante também a gente, né, tá pensando e estando nesses lugares, porque senão a gente fica, como tem uma amiga que fala, pregando para convertido, falando só do que a gente acredita para quem pensa da mesma forma, né? Então é importante tensionar em alguns espaços. E aí eu fui finalista lá. Aí eu trouxe para divulgação esse artigo que eu escrevi, acho que Paula compartilhou, né, com o grupo, de qual o real papel da educação financeira. Então, por que essas, né? Tem um QR Code aqui, tem o link também. Depois posso mandar aqui no chat também, quando terminar. Que é pensar. Passa um, por favor. Paulo. Coloquei o link, tá? No chat. Obrigada. Mas você passa um, por favor. Aí. Que é um trecho, né?
que eu falo, começa assim, ouso dizer que a educação financeira está no topo dos assuntos que mais têm sido falados, né, nos últimos 2 anos. Isso porque uma massa de coaches financeiros perceberam que podem ganhar dinheiro falando sobre o tema. Alguns até propõem conteúdos interessantes, né, que vai fazer pensar sobre isso, mas alguns que vão trazer alguns discursos que são até desrespeitosos. Então, essa discussão que direto vem na internet, a pessoa vai viver de aluguel ou pagar um financiamento. E aí trazem aqueles cálculos e aí falam várias coisas, sem trazer as outras possibilidades relacionadas a isso. E sem respeitar que às vezes é o sonho de uma pessoa que nunca teve acesso a nada e tem a oportunidade de comprar, ter um imóvel, fazer um financiamento. Então, discursos como esses ignoram, né, algumas de como para algumas pessoas ter a segurança de um imóvel é um sonho. Então, falar de educação financeira, a gente tem que falar de um modo muito responsável. E a gente que está, né, pensando, né, como campo de pesquisa e como área de conhecimento, tensionar isso, porque talvez quando essas pessoas falam isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é inteligente fazer isso e aquilo, fazendo cálculos, desconsidera tudo isso, de que, por exemplo, talvez essa pessoa nunca tenha tido condições, né, de ter um bem material e quando chegou nessa possibilidade. E também, meu celular vai descarregar, mas vai, tá bom. Tem alguns discursos que vão falar, né, se você cortar algumas coisas, o cafezinho, X dias você vai ganhar Y reais. Aí eu vi recentemente um post que era, mas se eu cortar a Coca-Cola, cortar determinada coisa, eu não vou enriquecer, então eu não vou cortar nada. O pessoal na internet falando isso. E aí não é discutir só sobre isso, mas é pensar sobre as escolhas, as pessoas têm direito de escolhas, mas de uma forma crítica, né? Então, pensando todos os cenários e pensando também por que às vezes elas não conseguem economizar também, porque não é só uma individualidade, não é só uma responsabilidade individual, é situar esse cenário, né? Então, tem uma parte do texto que eu vou falar dessa correção do salário mínimo, da inflação, de como não acompanha a cesta básica. Então, é responsável a gente trazer esses elementos críticos para a educação financeira também. Pode passar, Paula, por favor. E aí, já terminando, de verdade agora, que é esse curso que eu estou dando no SESI para os alunos lá, que é pensar, e eu trago esses 3 módulos, que é sobre dinheiro, investimentos, gastos, e trago algumas perguntas que é justamente pensar quais são as crenças limitantes que a gente carrega em relação ao dinheiro, por que gastamos, como gastamos, e aí trazer todos esses temas que são temas que tocam também, que as outras pessoas trazem, essa galera que discute nessas outras perspectivas mais neoliberais, mas eu trazendo, a provocação. Então eu falei, a gente tem lá, você fizer uma busca em sites de aluguéis, tem aluguéis no Rio de Janeiro que custa 20 mil reais. E aí eu mostrei isso para os estudantes, e aí teve um aluno que falou, professora, mas tem gente que ganha 20 mil reais de investimento, no rendimento lá na Bolsa de Valores em outra coisa. Eu falei, é verdade. Mas vamos ver o histórico dessa pessoa, se ela tem uma empresa, então tá em cima de uma desigualdade, tá explorando alguém, enfim, o que esse rendimento traz com isso? Traz junto. Então, não é só porque falou assim, mas para essa pessoa é melhor pagar um aluguel de 20 mil do que comprar um imóvel de 1 milhão, porque vai perder parte do patrimônio que essa pessoa tem. Eu falei, concordo. E a gente discutir sobre isso também. E discutir também quais são as desigualdades que estão ao redor disso, né? O que vem junto com a riqueza. E a riqueza é só ter dinheiro, só acumular dinheiro, então existem outras camadas, né? O Nego Bispo vai falar muito, né, desse lugar de prosperidade e como essa riqueza material acaba também. Então, há essa discussão que ilude as pessoas de acharem que a riqueza é só isso, né? E a gente não fala de prosperidade, não fala de prosperidade da família, não fala de outros elementos que tocam a educação financeira também, que são mais legítimos e que trazem mais sentido para a vida das pessoas, e que é importante falar. Enfim, são algumas reflexões que eu trouxe. Acho que esse é o último slide. Obrigada. É isso. Deixo minhas redes sociais, meu e-mail e continuamos, né? Maravilha, maravilha. Olha, palmas, palmas, palmas. Fantástico. E Lilian já. Lilian Nasce. Quer apresentar alguma pergunta, Lilian? Algum comentário? Não, eu só quero tirar uma dúvida, porque não ficou claro. Esse curso aí é a Firjan que oferece? Depois do prêmio, lá existem algumas atividades que a gente realiza fora da escola.
Eu estou lá na instituição e aí a diretora me fez a proposta de levar um curso. E aí é um curso que eu estou realizando com os jovens lá, mas que não são só para estudantes da escola, é aberto ao público também. Aí está acontecendo esses módulos agora até dezembro. Você que oferece as aulas, então. Eu que estou dando as aulas, isso. E a ideia é a gente fazer esse, né, que tem algumas pessoas falado, fazer esse curso em outros contextos também, que é importante, né? Sim. E como que a gente faz esse curso também, por exemplo, pensando na formação de professores, porque são professores que vão falar sobre isso. Então, a gente ainda tem muito trabalho, pondo na mãe. Mas é importante a gente estar pensando sobre. Tamires, perguntaram aqui no chat se ainda é possível, Daniele Veloso, se ainda é possível fazer esse curso. Nesse módulo agora não, porque já fechou a turma, começou em setembro, vai até dezembro. Mas quando tiver de novo, eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais e aí... E tem previsão? Eu acho que agora só no ano que vem, porque dezembro vai acabar o ano letivo. Por enquanto. Bem, muitos elogios no chat. Nós estamos com 63 pessoas te assistindo. Uau, parabéns, Tamires. E é muito interessante que você trouxe junto, além da educação financeira na perspectiva antirracista, você também trouxe o seu caminhar na pesquisa, né? Como que você pensou a sua pergunta de pesquisa, como que você pensou isso? E aqui, com uma frequência alta de licenciandos, pensando em TCC, tendo que escrever TCC, isso é muito enriquecedor. Bem, a gente já tem uma pessoa que levantou a mão, é o Fábio Marinho, certo, Fábio? Você tem uma pergunta a fazer? Opa, sim. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, prazer. Tamires, parabéns, eu venho te acompanhando aí há um tempo, né? A gente até trocou uma palavrinha rápida, né? Eu também trabalho com educação financeira já há cerca de 14 anos, né? E terminei meu mestrado agora na Rural e o assunto foi, né, a educação financeira como ferramenta de interdisciplinaridade nos estudos de ciências e matemática, falando um pouco sobre as questões socioambientais, né? As implicações, né, da educação financeira no impacto ambiental. Então, quando você fala sobre... Não é nenhuma pergunta, né? Um comentário. Quando você fala de educação financeira para periferias, eu acho que você acerta um alvo muito grande, né? Porque são os pseudo-ricos, né? Nós temos os nossos amigos, nossos colegas que vivem uma vida que não deveria viver, não, pelo menos nesse momento, né? Pelo menos em um certo momento, e devido a um certo modelo comparativo, né? A gente acaba tendo que ter algo que o coleguinha tem, né? A verdade é essa. Então, acho que quanto mais pessoas produzirem materiais atingindo a periferia, né, a classe média para baixo, né, eu acho que é muito importante os trabalhadores, né, os assalariados, porque a vida deles, né, eu tenho visto isso muito próximo, que eu faço consultoria financeira, está um caos, né, está um caos porque vivem além das suas condições, né? E um dos fatores principais disso é o cartão de crédito, né? Então, é um dinheiro que não existe, um dinheiro que é seu, né? Que não é seu, perdão, né? E a gente usa indiscriminadamente. Então, acho que o seu trabalho ele vem ao encontro, né? Realmente dessa necessidade periférica, né? Dessa necessidade de pessoas de renda aí abaixo de 5 mil, 6 mil reais. Quem faz um trabalho muito interessante também é a Nath, né? A Nath Finanças também faz um trabalho desse também, muito parecido. E então, assim, eu quero só te parabenizar e eu quero poder conversar contigo pessoalmente qualquer dia desse por aí, tá bom? Um abraço. Parabéns aí a toda a equipe que proporcionou esse momento aqui pra gente. Obrigada, Fábio. Você está no Rio? Essa parte que eu não entendi. Sim, estou no Rio de Janeiro. Vamos combinar um café. Vamos embora.
O Fábio é da Rural, não é isso, Fábio? Isso. Terminei agora, mês passado, o No Spence, mestrado. ano passado, você estava lançando livros, não estava, de financeira? Isso aí. Isso. Isso aí. Tem uma revista em quadrinhos também, né? E até o final do ano, início do ano que vem, está saindo a segunda revista, que é base do meu produto educacional, né? Que foi o meu produto, na verdade. Quem quiser assistir ao produto, ele está livre, né? Ele está livre lá no YouTube, né? No canal Finanças com Sabor. Então, você pode distribuir aí para sua turma. Tem 8 minutos e um pouquinho, né? Então, tá bem bacaninha, tá bem bacana. Acho que vai ajudar muita gente. E no final dele tem ali algumas possibilidades que o professor pode trabalhar de acordo com as habilidades da BNCC. Só parar o vídeo, tá bem mastigadinho. Só parar o vídeo no ponto que tem, tá lá certinho, só explorar. Tá ótimo. Obrigada, Fábio. Obrigada pela sua contribuição. Isso, o Vanderlei já se interessou, Fábio, porque o Vanderlei tem um grupo HQuem, né, de quadrinhos da UF. Anne Michele levantou a mão, tem pergunta, Anne Michele? Não, mas quando você terminar, pode seguir. Tem pergunta, mas... Vanderlei quer falar sobre os quadrinhos e financeira? Oi. Não, na verdade, só dizer que, né, se depois você conseguir o contato dele lá, os quadrinhos, me interessa sim. Né? Sim. Eu depois passo. Passo para a Natasha também, para o Dá Licença. A página dele no Instagram que eu tenho. Tá? Eu também. Aí está passando aqui, ó. Finanças com Sabor. No YouTube, né? Isso. Tá. Anne Michele. Bom, então, primeiro eu queria, né, agradecer muito a presença da Tamires aqui no EMAR, né? Puxa, é uma alegria muito grande, foi muito bom, gostei muito de assistir a sua apresentação, o trabalho como um todo, né? Para mim pareceu assim um trabalho muito vivo, né? Um trabalho com vida e feito para gente de verdade, por gente de verdade, para gente de verdade, que foge daquela lógica que muitas vezes a gente vê em produtos voltados para a educação financeira, que parece aqueles doces de vitrine, assim, né? Que são coisas que não dialogam com a vida das pessoas, de verdade. Então, eu gostei muito mesmo. Em particular, uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, quando a gente... Com essa confusão que tem normalmente da educação financeira com a matemática financeira, em geral, a questão do valor do dinheiro no tempo, dos juros, é quase que um mantra sagrado que não se pode questionar, é um tabu realmente, né? Vindo da própria lógica essa do mercado financeiro e do capital. E nesse trabalho você mostra que há uma outra lógica, que é uma lógica social que se contrapõe a essa e que tem efeitos práticos muito importantes, né? Porque por trás dessa ideia da caixinha, quando a pessoa, alguém poderia, um capitalista tipicamente diria: eu vou entrar nessa caixinha para pegar o dinheiro no início, botar numa aplicação e no final, não é isso? Então, mas aí é como se dissesse: não, eu não estou olhando para isso. Essa não é não é essa lógica que vigora aqui. Isso pode acontecer? Até pode, mas não acontece porque não é no contexto em que está ali, não é essa lógica que vigora. Isso achei muito bonito. É a primeira vez que eu vi isso num trabalho acadêmico. Tá? Eu não sou especialista em educação financeira, mas eu achei muito bonito ver isso. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Que é, qual teria sido, se teve alguma coisa que foi assim, uma dificuldade, qual foi a principal dificuldade que você teve ao longo desse trabalho, da construção desse trabalho? Ai, Anne, obrigada. Primeiro que sempre que eu falo do caixa, da caixinha, alguém fala isso da última vez que eu falei disso numa palestra, perguntaram assim: você não deu essa sugestão às pessoas, não? Que elas podiam pegar o dinheiro do caixa e fazer render e ganharem mais? Eu falei: não, porque o meu objetivo como pesquisadora não era chegar ali para levar coisas, era entender o que elas estavam fazendo e não julgar, era observar. E aí, com a divulgação da pesquisa, enfim, as pessoas podem fazer isso também. Tem gente que faz isso, teve alguns outros nessas andanças que falaram assim: aí eu organizo o caixa também, e a gente, com esse dinheiro do caixa, a gente
dá empréstimo, aí desconta uma porcentagem para poder render, o dinheiro que rende no final do ano divide por todo mundo que participa. Então, existem várias formas do caixa, que não estou dizendo que não são legítimas também, mas deslocar esse pensamento da lógica só do lucrar, render, é muito difícil, porque a gente está muito inserido nessa lógica, né? Do ganhar, do ter e tal. E não se permitir pensar nesse, como você falou, né? Em outros lugares, em outras lógicas. E eu acho que o grande desafio foi cortar, assim, porque a pesquisa. Porque é muita coisa. Por exemplo, teve uma parte que, antes, na verdade, eu tinha uma outra parte da pesquisa que eu queria, era olhar como que alguns educadores, como a Nath Finanças, que o Fábio falou, que faz esse trabalho, e alguns outros têm no Front Empoderamento, algumas páginas de pessoas que falam da educação financeira nessa outra perspectiva já. Já tem um movimento muito forte, tem gente que fala nessa perspectiva mais neoliberal, mas tem gente que fala nessa perspectiva mais já, vamos chamar de crítica, da educação financeira mais crítica. Só que ia ficar muito grande, não tinha como, é uma pesquisa de mestrado, 2 anos. E a banca falou, não, tem que abrir mão. E na pesquisa a gente chega querendo salvar o mundo. E aí a gente vai entendendo que é um grupo, é uma pessoa, é um estudo, que isso vai se multiplicar, como está se multiplicando, né? Depois da minha pesquisa, muita gente falou assim, nossa, me deu muitas ideias. Outro dia me perguntaram, falaram que queriam fazer, pensando, olhar para a educação financeira em contextos quilombolas, em contextos até de religião, por exemplo, de religião de matriz africana, que tem essa organização financeira, porque, né, quem é de matriz africana vai saber que falam muito de prosperidade. Tem uma organização financeira ali, no terreiro, em outros lugares também, assim, que não necessariamente estão nessa lógica que se fala da educação financeira. Então, a gente pode deslocar esse pensamento e ir para vários lugares. Então, mesmo tendo tido esse desafio de cortar a pesquisa e abrir mão, falar assim, não, vou tirar meu ego daqui, de dizer que eu dou conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo, e dizer que com o que eu fiz vai se multiplicar e ter mais trabalhos também. Então, eu acho que esse foi um desafio, mas que agora está me dando esse gás, assim, de continuar e de trocar com pessoas que pensam parecido, e também de receber críticas em outros lugares, né? Do tensionamento, isso que eu falei, da gente se desafiar, e aí agora eu estou fazendo muito conversas em ambientes executivos, né? Por conta do LinkedIn, por conta de várias coisas. E é assim, falar disso em alguns ambientes que as pessoas não pensam sobre isso, e esse desafio de trazer uma linguagem acadêmica para as redes sociais. Eu tenho gravado vídeos no Instagram também, e essas palestras em ambientes mais executivos, né? Empresas e tal. E aí é um desafio, porque tem gente que pensa, não tem nenhum letramento racial, não tem nenhum letramento acadêmico. Então, tirar tudo que é um desafio também. Tirar todo o conhecimento teórico e tal, mas falar disso sem perder o valor da pesquisa. E que é importante, porque a pesquisa só faz sentido quando a gente passa adiante, né? E para qualquer pessoa entender. Assim, esse tem sido um grande desafio também. Mas é importante. Tá ótimo. Anne Michele, quer completar? Não, só agradecer mais uma vez, e tanto pela resposta quanto pela apresentação toda. Eu vou ler, Tamires, que fizeram postagens no chat. Ó, Lucas Lima. Esse tipo de aula é uma ótima oportunidade e espaço para fazer debates críticos a muitos temas sociais. Baixos rendimentos no banco, enquanto usam esse dinheiro para aplicar juros abusivos a quem precisa. E quem precisa? Que tipo de classe? Quem terá seus bens tomados pelo banco? Aí o Vanderlei traz para a gente que, ó, minha família, pais e tios, classe média baixa, faziam uma caixinha para subsidiar as festas de fim de ano. E o Lucas Lima complementa. Outros tipos de debates que fluem na aula é o tipo de renda das pessoas, fixa ou variável. E é interessante que esse debate sempre se amplia às consolidações das leis trabalhistas. E essas aulas foram úteis para que os alunos parassem de romantizar a realidade dos Ubers ou entregadores de aplicativos. Meritocracia. Essas coisas têm caído por terra, assim espero, cada vez mais e cada vez mais rápido, né? Em minhas aulas. Desculpa o texto longo, o Lucas se justifica porque extraiu o siso. Você quer falar um pouco mais sobre meritocracia e a pegada da educação financeira crítica?
Que é... Eu estava aqui lendo o chat, mas você até leu, né? Tô vendo. Eu voltei para ver os comentários, mas eu acompanhei. Melhores para quem... Foi Lucas que arrancou o siso? Alguém que falou que arrancou o siso. Mas essa questão da meritocracia, ela é muito forte. E cada vez mais, eu até falei um tempo que eu gostei, meritocracia financeira, porque é muito isso, quando se fala de educação financeira, sempre toca essa coisa do se você não fez o suficiente, ou se você fez o suficiente, quanto que você fez, que vai te dar um lugar de dignidade, por exemplo. Quando, na verdade, não é nem isso, não é mesmo. Porque se fosse assim, a pessoa que trabalha a vida toda, era para ela ser rica, se fosse por, né? E aí, outras coisas que vêm junto com esse discurso vendido da meritocracia. Porque é justamente esse ciclo que vai tocar, né? Quando na mensagem fala assim, a quem interessa, por exemplo, uma instituição tomar um bem de uma pessoa. Então, isso vai para leilão, vai render, vai ser vendido, vai render juros, vou fazer um investimento de renda fixa ou de renda variável. Tudo isso e essa romantização, como se todos esses investimentos não tivessem lá uma outra pessoa, uma outra instituição lucrando em cima disso. Então, essa romantização que existe também sobre investimentos, tem muita gente fazendo muita coisa com investimento. Mas tem alguns investimentos também que tocam o Tesouro Nacional, que se a gente for fazer, né? Léo fala, não sei se o Léo está aqui, mas fala muito sobre isso, de como que isso se relaciona com a dívida que o Brasil tem, a dívida externa, e ninguém fala sobre isso, como que esses investimentos também tocam. Então, assim, pensar sobre a educação financeira, tirando esse lugar da meritocracia, e como todas essas outras coisas podem ser tocadas, é muito importante para a gente parar de romantizar, inclusive a própria educação financeira, né? Porque se a pessoa ela pode ser maravilhosa, ela pode economizar, ela pode fazer o que for, planejar e etc., mas ter problemas financeiros, inclusive. Igual eu falei com os alunos, vocês acham que ter estabilidade financeira é não ter problemas? Por exemplo, amanhã ou depois ter algum problema, ou apertou esse mês, porque a gente quem não é herdeiro, né, no caso, quem é, né, classe trabalhadora, vai chegar algum momento que, por mais que se organize, por mais que ganhe bem, que pode ter uma situação, a gente não sabe de tudo que pode acontecer. E aí, ou pode ter também a sensação de de não ter uma realização. Então, esse lugar do mérito, da responsabilidade, também dá para a pessoa essa coisa do querer, né, o consumo, o ter, o desenvolver, e aí não vai ter essa sensação de conquistei. Ou, fiz algo que eu agora vou ter uma com tranquilidade, penso que eu vivo de uma forma organizada e vivo bem com a minha família, com algumas coisas. Não é, vai enriquecer. Até porque a gente tem ricos, porque a gente tem pobres. Então, assim, é justo isso. Então, assim, esse lugar do mérito, de pensar ou estabilidade, ou pensar prosperidade, essas coisas, que eu tenho pensado muito sobre também. Agora eu estou no doutorado olhando um pouco para isso, né? Pensando como que o comportamento toca, né? Sobretudo as pessoas negras, esse lugar de escassez, que é uma crença que está ligada a essa, é uma hipótese, né? Enquanto a gente aguarda a Tamires. E eu quero aproveitar e divulgar o EMAR. Esse nome lindo, como disse o Ivail, né? Ivanildo. O EMAR é o Grupo de Educação Matemática Antirracista da UF, do Instituto de Matemática e Estatística da UF. Agora a gente tem uma página recente no Instagram, que é emar.uf. E lá, os nossos bolsistas estão cuidando disso, né? E lá está sendo sempre divulgados os próximos eventos. Inclusive, a gente já tem a próxima palestra agendada para o dia 13 de novembro, às 14h30, com Simone Maria de Moraes, também da Universidade Federal da Bahia, como a Tamires, e o título é Jogos de Tabuleiro e Elementos Culturais Africanos, para o ensino de matemática no contexto da Lei 10.639. Tá, pessoal? Então, não deixem de curtir. Então, Tamires, eu acho muito interessante o que você traz na sua fala, porque, assim, enquanto professores, enquanto atuantes em uma sala de aula, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Muito atento que
existia uma geração que matemática financeira era só aplicar fórmulas, e às vezes nem se fazia relação com PA, com PG, com crescimento linear, com crescimento exponencial. Depois, em um segundo momento, que é bem recente, né? Tem o trabalho do Projeto Fundão da Lilian, tem o trabalho do Morgado, que eles trazem para a gente a ideia e trazem atividades, divulgam no Brasil a ideia de deslocar valores ao longo do tempo, quanto que isso é importante, né? E agora não, agora a gente está numa perspectiva de questionar por que assim, tem uma quantidade mínima de bilionários que têm uma renda mundialmente, por que os bancos lucram tanto? Porque quando você está devendo no cartão de crédito, aqui no Brasil são juros abusivos, questionar tudo isso e começar a observar que a minha opção financeira pode não ser a sua. A opção financeira, a melhor opção financeira que dá, você fazendo cálculo matemático para descobrir aonde você vai tomar um empréstimo, o que você vai fazer, nem sempre pode ser uma solução viável para você. E em uma sala de aula, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento a amplificar todas as vozes que estão ali dentro. E não as vozes dessas instituições financeiras, não as vozes apenas do que a OCDE está defendendo, não a voz da ENF que anda divulgando, não. Ali dentro da nossa sala, a gente tem que estar atento a isso. No curso de introdução, na disciplina de introdução à educação financeira, eu falo com os licenciados o seguinte, olha, isso daqui é um curso para licenciatura em matemática. O que a gente vai falar é de educação básica e sala de aula. Se vocês querem saber sobre investimento, aonde colocar o seu dinheiro, aonde você vai fazer a melhor aplicação, você vai para o YouTube. Porque aqui dentro a gente tem que falar de sala de aula, de educação básica, de formar os nossos alunos cada vez mais de uma forma crítica, entendeu? Porque vem muito assim, você está devendo porque você não sabe administrar o seu dinheiro. Não, na verdade, eu percebo isso assim, como um projeto político desses que estão lá monopolizando a grande quantidade de dinheiro, de investimentos, e aí isso é um projeto político dessas pessoas, e nós, no papel dos professores, nós temos que derrubar esses pilares, começar a questionar e trazer novos espaços, certo? Mais perguntas? Então, a gente pode ir encaminhando para o encerramento? Outra coisa outro tópico que você trouxe também, Tamires, é muito interessante, é sobre o empreender, né? O empreender, as pessoas acham que é sempre relacionado ao financeiro, né? A gente pode empreender socialmente, a gente pode empreender de diversas formas, né? Não só pensando no financeiro. Bem, Tamires, mais uma vez, grata pela sua participação, grata pela sua fala compartilhada, sua pesquisa, certo? Vou aproveitar e agradecer também, então, a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, que vieram também participar e assistir a palestra, e dizer que, olha, continuem acompanhando os eventos do EMAR e divulgando, porque é importante a gente realmente ter esse momento de discutir educação matemática pela perspectiva antirracista, né? Então é isso, agradecer também a todo mundo que participou. Bem, então, para fechar, posso? Quer falar, Tamires? Agradecer o convite, agradecer a mediação, a condução, né, todo mundo que ficou até o final. O pessoal já está saindo, mas pelas contribuições também. Passou tão rápido, eu estou sentindo. Sim. Mas já tem mais de 1 hora. Olha, para encerrar, eu vou trazer Lélia Gonzalez. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala de efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. Então vamos nessa luta, certo? Abraços, pessoal. Obrigada pela participação de todos.